1 Crônicas, capítulo 12. Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclag, estando ele ainda escondido, por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Estavam armados de arco, e usavam tanto da mão direita como da esquerda, em atirar pedras e em atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamitas. Aiezer, o chefe, e Joás, filho de Semaá, o gibeatita, e Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete, e Beraca, e Jeú, o anatotita. E Ismaías, o gibeonita, valente entre os 30, e líder sobre os 30, e Jeremias, e Jaaziel, e Joanã, e Josabade, o gederatita, Elusai, e Jerimote, e Bealias, e Samarias, e Cefatias, o arufita, Eucana, e Cias, Azarel, Joézer, e Jazobeão, os coraitas, e Joela, e Jabadias, filhos de Jeroão de Gedor. E dos gaditas se desertaram para Davi ao lugar forte no deserto, valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudo e lança, e seus rostos eram como rostos de leão, e ligeiros como corças sobre os montes. Ézer o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanão o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo, Maquibanai o undécimo. Estes, dos filhos de Gade, foram os capitães do exército. O menor tinha o encargo de 100 homens e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales ao oriente e ao ocidente. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amassai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Todavia Davi não os ajudou, porque os príncipes dos filisteus, tendo feito conselho, o despediram, dizendo: À custa de nossas cabeças passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele de Manassés Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, capitães de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis poderosos e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800, armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens poderosos para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, que era o líder dos de Arão, e com ele 3.700. E Zadok, sendo ainda jovem, homem poderoso, com 22 capitães da família de seu pai. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800 homens poderosos, homens de nome nas casas de seus pais.
E da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para virem fazer rei a Davi. E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros no conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. De Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000 ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem uma batalha, e não eram de coração dobre. E de Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. E dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. E de Aser, dos que podiam sair no exército para ordenarem a batalha, 40.000. E do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda a sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, com corações decididos para constituírem a Davi rei sobre todo Israel. E também todo o restante de Israel tinha o mesmo coração para constituir a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar e Zebulon, e Naphtali, trouxeram sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, pão, provisões de farinha, pastas de figos e cachos de passas, e vinho e azeite e bois, gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel.